Graça e paz, amados filhos de Deus, amigos do Facebook, vocês que têm acompanhado a nossa página do pastor Eric Santana, nosso ministério, nossas mensagens, os nossos estudos. Deus te abençoe. Mais um estudo bíblico, mais um momento de reflexão na palavra, mais um momento de imersão na palavra de Deus. E eu gostaria que você aí já fosse se preparando para uma mensagem poderosa, para uma revelação dos céus para você na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Você que já vai chegando aí, já vai digitando seu glória a Deus, já vai clicando no coração, você já vai digitando aí de onde você está nos acompanhando, se você está assistindo do Brasil, se você está assistindo de fora do Brasil, qual país, qual cidade, qual estado que você tem acompanhado os nossos estudos. É muito importante para que a gente consiga ter uma interação bem legal. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre evangelização, sobre a importância de evangelizar-se a sua família. Por que que você precisa dar uma atenção especial para a evangelização da tua família? Porque os membros da sua família precisam ser evangelizados, porque eles precisam conhecer a Cristo e ao nosso Deus da mesma maneira como você conheceu. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Qual é a importância da evangelização das nossas famílias? Amém? Glória a Deus. Você que já vai chegando aí, digite aí de onde você está nos assistindo, digite seu glória a Deus, clique no coração para que a gente saiba que você está aí. Amém? Glória a Deus. Gostaria de deixar um recado rápido antes da gente começar. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, você que tem acompanhado as nossas mensagens, você que acompanha a página do nosso ministério, eu vou te pedir encarecidamente em nome de Jesus que você nos ajude, que você auxilie esse ministério e que você leve as nossas mensagens, os nossos estudos para mais vidas. Compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos, nos grupos que você acompanha, compartilhe no seu perfil, compartilhe os nossos vídeos e as nossas mensagens. Isso é evangelizar também, isso é também fazer o ID. Não faz só o ID quem está aqui falando, não faz só o ID quem está pregando. Quando você compartilha essas mensagens, quando você leva essas mensagens de alguma maneira, você está fazendo o ID também, você está cumprindo com a ordenança do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você já vai digitando aí. Priscila, minha esposa, está aqui por aqui hoje também. Deus te abençoe. O Jefferson está por aí também. Deus te abençoe, meu amigo, meu amado. Você que tem me perguntado, Jefferson, algumas dúvidas, tirado algumas dúvidas comigo no WhatsApp. Você que me perguntou recentemente, inclusive, sobre o Levítico capítulo 7. Se foi você, dá um joinha aí, eu vou te responder, viu? Eu vi a sua pergunta sobre Levítico 7, uma pergunta muito interessante, e eu só não tive tempo ainda de responder porque eu gostaria de sanar a sua dúvida de uma maneira completa. Então, eu, para não responder de maneira superficial, optei por responder de maneira completa. Então, vou te responder em nome de Jesus, tenha um pouco de paciência, amém? Então, você que está assistindo, você que está acompanhando, antes de começar o nosso vídeo, vou falar sobre o meu livro, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual, que eu lancei em março. Você precisa desse livro, é o que eu tenho dito aqui em todos os nossos estudos. Você precisa desse livro. É um livro que vai te mostrar quais são as principais áreas de ataque que Satanás e seus demônios têm infligido, têm focado na vida dos cristãos de hoje, dessa geração. Por onde ele tem nos atacado. Tá aqui, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Você precisa desse livro. Você precisa saber por onde Satanás e seus demônios têm atentado contra a tua vida. E aqui uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Você precisa desse livro. Pastor, eu quero o livro. Como eu faço? Mande uma mensagem, mande um comentário, digite aí, eu quero o livro, como eu faço para adquirir, que nós vamos entrar em contato com você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao que interessa. Vamos estudar a nossa mensagem, o nosso estudo de hoje, aquilo que nós vamos debater e discutir e aprender nessa noite. Como e qual a importância da evangelização na sua família? Eu digitei aí no descritivo do texto, Josué sabia disso e ele sabia da importância quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é importante você evangelizar a sua família. Por quê?
a evangelização da tua família pode ou não trazer muitas bênçãos para a sua vida e ao mesmo tempo pode trazer uma maldição terrível, não só para a tua vida, pode acarretar coisas terríveis. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Amém? Glória a Deus. Então, só para você se ambientalizar, você se lembra bem da passagem lá de Abraão, no capítulo 14. Abraão encontra-se com Melquisedeque. Melquisedeque que era rei de Salém, Melquisedeque que era sacerdote do rei do Deus Altíssimo, Salém que era a cidade que no futuro veio se transformar a ser Jerusalém. Então, Salém era uma cidade que era dominada pelos jebuseus. Os jebuseus que viviam em Salém, que viviam em Jerusalém, eles descendem de Cã. Quem é Cã? Cã é um dos 3 filhos de Noé, o filho que foi amaldiçoado por Noé. Então, para você compreender, Noé teve 3 filhos. Amém? Glória a Deus. Jafé, Sem e Cã. Depois que a arca repousou no monte, depois que as águas desceram, depois que todos os animais saíram, a Bíblia vai nos ensinar lá em Gênesis que Noé, no comecinho de Gênesis, no capítulo 9, se não me falha a memória, deixa eu abrir minha Bíblia aqui para ter certeza. Exato, lá no capítulo 9 de Gênesis, Noé desce da arca junto com seus filhos e as esposas dos seus filhos. E então a Bíblia vai nos ensinar que ele planta uma vinha e se embebeda ali, fica bêbado. E Cã, um dos teus filhos, abusa sexualmente de Noé. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus, abusou sexualmente? Sim, pelo menos ele intentou abusar do seu pai Noé. Por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 21, deixa eu só conferir aqui, Gênesis capítulo 9, versículo 21, está escrito assim: bebeu do vinho e embriagou-se, e descobriu-se de suas roupas dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai e se gabou disso para seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então aqui no versículo 22 é a chave disso que nós estamos falando agora. É a chave. Por quê? Olha só como está escrito. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai e se gabou disso para seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Nós aprendemos na escola bíblica dominical, eu pelo menos aprendi quando eu tinha meus 10 anos, que Cã viu Noé nu e por causa disso foi amaldiçoado. Olha aqui para mim. Vamos pensar um pouco. Sinceramente, você acreditou que só pelo fato de ver o pai nu, ele foi amaldiçoado? A ser escravo dos seus outros 2 irmãos? A ter o seu povo todo, toda a sua descendência amaldiçoada pelo fato de ter visto o pai nu? É um pouco demais para mim. E realmente não é isso que a Bíblia quer nos ensinar. Aqui no versículo 22 de Gênesis, no capítulo 9, esse verbo que está escrito aqui, e conheceu Cã a nudez de seu pai. Qual é o verbo? Conheceu, viu. É isso que nós aprendemos. Mas esse verbo conhecer, ele não está ligado com ver. É o mesmo verbo utilizado lá em Gênesis, no capítulo 4. Lá em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia vai nos ensinar assim, está escrito assim, que Adão conheceu Eva, e Eva concebeu do seu filho Caim. Olha só, então imagina Adão olhando para Eva e Eva ficando grávida. Porque é o mesmo verbo de Gênesis 9, 22, quando Cã conheceu a nudez de seu pai, é o mesmo verbo, ele tem o mesmo sentido do verbo conheceu Adão a Eva, e Eva então concebeu de Caim. Então, se eu bem me entendo, uma mulher só fica grávida quando existe uma relação. Não é só de olhar. Não é só olhando que ela fica grávida. Então,
O verbo lá de Gênesis 9:22, quando Cã conheceu seu pai, é que ao menos Cã tentou praticar uma relação sexual com seu pai Noé, que estava bêbado. Amém? Glória a Deus. Então, a questão da evangelização da família já começa com Noé. Noé tinha 3 filhos que tinham 3 esposas. Esses 3 filhos precisavam ser os sacerdotes das suas esposas. E Cã já começou mal. Cã já começou tentando abusar do seu pai, intentando sexualmente contra Noé. E então, você conhece bem a história, Noé então amaldiçoou Cã. De Cã, da descendência de Cã, vem os cananeus, e da descendência dos cananeus, e os cananeus junto com outros povos, jebuseus, ficaram ali na região de onde hoje é Jerusalém. Eles ficaram ali, e Jebus, que é o nome da cidade, os jebuseus, vem da cidade de Jebus, Jebus se transformou em Jerusalém. Amém até aqui? Pastor, o que isso tem a ver com o nosso estudo? Tem tudo a ver, você vai compreender mais na frente. Então, Melquisedeque, que estava em Salém, que um dia foi Jebus, amém? Ou seja, Melquisedeque descende de Cã. Olha aí, talvez você não soubesse. Qualquer dicionário bíblico mais fuleiro que você tiver, qualquer dicionário arqueológico bíblico, qualquer mapa arqueológico bíblico, o mais fuleiro que você for encontrar aí, você vai entender que das 3 descendências de Noé, Cã foi para os lados da África e povoou toda a África, América do Sul, América Central, amém? Todos esses são descendentes de Cã até Jerusalém, amém? Todos esses povos vêm de Cã, filho de Noé, pós-dilúvio. Toda a parte norte do planeta, desde da Turquia até Rússia, todo o leste europeu, toda a Europa e América do Norte, todos descendem de Jafé. Amém? O outro filho de Noé. E os árabes, toda a parte oriental descendem, inclusive o povo hebreu, descendem de Sem. Amém até aqui, meus queridos? Então, é importante você compreender isso porque você vai entender o poder da evangelização de uma família. Os problemas familiares eles estão muito mais embrenhados do que a gente imagina. Então nós temos Melquisedeque, descendente de Cã, que se encontra com Abraão, descendente de Sem, o justo. Amém? Glória a Deus. Amém? Então isso você vai encontrar lá em Gênesis no capítulo 14. O encontro de Abraão com Melquisedeque. Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era próspero, só que ele era amaldiçoado. Qual era a maldição que ele tinha? Ele era amaldiçoado, Noé o amaldiçoou. Ele teria que, primeiro, ser escravo dos outros 2 irmãos, de Jafé e de Sem. Isso continua até hoje. Todos os povos do terceiro mundo, olha aqui para mim, todo o terceiro mundo, isso inclui América do Sul, América Central, África e um pedaço do Oriente, são descendentes de Cã. Todo o terceiro mundo são descendentes de Cã. Qualquer mapa arqueológico bíblico mais fuleiro que você encontrar, você vai aprender isso. Amém? Então essa maldição permanece. Ou seja, os descendentes de Cã ainda servem aos descendentes dos outros 2 irmãos. Quais são os outros 2 irmãos? Jafé. Todo o primeiro mundo, todo o mundo desenvolvido descende de Jafé. Ou seja, Jafé, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, Europa Oriental, todo o primeiro mundo descende de Jafé. E Sem possuía, e Abraão, que descende de Sem, Abraão era abençoado. Lembra que Deus disse, e todo aquele que te abençoar será abençoado. Porque Abraão carregava a bênção nele. Então, se encontra o homem que tem a bênção com o homem que tem a prosperidade, mas é amaldiçoado e não tem bênção.
e o homem que não tem prosperidade não é próspero, mas é abençoado, se encontram lá em Gênesis capítulo 14. Melquisedeque conhecia bem um princípio que você precisa aplicar na tua vida. Qual é esse princípio que Melquisedeque conhecia bem? O princípio da honra, da troca. Então, Melquisedeque não queria ser amaldiçoado. Ele queria ser abençoado. Então ele encontra o seu primo distante, Abraão, que tem a bênção nele, sobre ele. Então, e Abraão precisa da prosperidade, porque Abraão sai de Ur, dos caldeus, e até esse determinado momento, até encontrar com Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, ele ainda não é próspero. Ele vai ficar muito próspero, muito rico, só depois, olha o detalhe. Abraão está indo para uma guerra, ele volta de uma guerra cheio de despojos de guerra. Ele volta com muito dinheiro, com muita riqueza. Mas olha só o detalhe, ele volta rico, mas não volta próspero. Porque nem sempre riqueza simboliza prosperidade. Imagina só, a Bíblia vai nos ensinar, um pouquinho antes de Gênesis 14, que Abraão vai para uma guerra contra 5 reis, ele luta contra 5 povos, contra 5 países, contra 5 nações, vence todos eles, pega todos os despojos de guerra. Meu amado, imagina quanto ouro, quanta prata, quanta pedra preciosa tinha em 5 cidades. E ele pega tudo isso, e então ele está voltando com os despojos da guerra, então ele encontra com Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Amaldiçoado, mas é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Abraão tem dinheiro, tem riquezas, só que não é próspero. Então não confunda prosperidade com riqueza. Você pode ser muito rico e não ser próspero. E você pode ser pobre, mas ser próspero. Amém? Outro dia a gente fala sobre isso, o que é riqueza e o que é prosperidade, que não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. As igrejas complicaram a vida, a mente do povo, e o povo acha que prosperidade é riqueza. Mas outro dia a gente fala sobre isso, hein? Amém? Então, Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque amaldiçoado, mas próspero, porque ele era sacerdote, ele recebia dízimos de várias pessoas, ele era próspero. Abraão tem a bênção, é abençoado, mas não é próspero. Então a gente vai ler lá em capítulo 14 do livro de Gênesis, que Abraão então dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Amém? Então, Melquisedeque traz para Abraão uma oferta, onde ele vai demonstrar para Abraão que ele reconhece e honra Abraão pelo aquilo que Abraão é, ou seja, olha, eu sei que você é um homem abençoado, então eu vou te abençoar. Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 18. E Melquisedeque, rei de paz, ou seja, rei de Salém, que um dia foi Jebus, que um dia pertencia a Canaã, que pertencia a Cã, que era amaldiçoado, você lembra da história, trouxe pão e vinho, pois ministrava como sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Olha só, Melquisedeque, isso aqui é princípio de honra, meu amado. Se você não entendeu o princípio de honra, tem uma mensagem minha, uma pregação minha lá no YouTube, no meu canal. Você digita assim, Pastor Eric Santana no YouTube, honra e reconhecimento. Vai aparecer a mensagem. Você precisa dessa mensagem para você entender o que quando você honra uma pessoa, o que você recebe em troca. Melquisedeque conhecia desse princípio. Então ele vê Abraão, vê que Abraão é um homem abençoado, vê que Abraão descende de Sem, que tem a bênção sobre ele. Então Melquisedeque o abençoa com pão e vinho. Olha aí, honrando, reconhecendo quem Abraão é. Então Abraão devolve para ele os seus dízimos. Olha só no versículo 20 do capítulo 14 de Gênesis. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então olha só, Melquisedeque honrou Abraão. Honrou Abraão. E Abraão honrou Melquisedeque. Ou seja, uma troca. O que aconteceu? Quando Melquisedeque abençoa Abraão, e honra Abraão,
o que acontece? Ele deixa de ser amaldiçoado. Porque ele retira de Abraão a bênção que tem sobre Abraão. E quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo que Melquisedeque é sacerdote do rei Altíssimo, honrando a Melquisedeque, Abraão então retira de Melquisedeque a prosperidade. Isso é um princípio de honra poderoso que você precisa aprender, que você acabou de aprender. Quando você honra alguém, quando você reconhece alguém, quando você reconhece a autoridade de alguém, o poder de Deus da vida de alguém, você instantaneamente remove daquela pessoa o que ela tem de bênção do Senhor. Todos os dons e talentos daquela pessoa, você recebe isso também. Aleluia! Isso é um princípio. E princípio ele funciona para crente e para quem não quer crente. Tá pegando? Eric, o que isso tem a ver com a evangelização da família? Você vai compreender, mas eu preciso te dar a base. Se eu não te dar a base, você não entende. Amém? Então, Melquisedeque resolveu um problema. Resolveu o problema da maldição. Só que o problema, ele foi amaldiçoado 2 vezes Cã, filho de Noé. A primeira maldição é que ele tinha que servir, ele teria que servir os filhos e os descendentes de Sem e de Jafé. Só que também recaiu sobre Cã uma maldição de perversão sexual. Por isso que eu tive que te explicar Gênesis 9, 22. Uma perversão sexual caiu sobre os descendentes de Cã. E essa maldição ficou em todos os descendentes de Cã e foi se alastrando e foi passando até chegar em uma cidade que você conhece muito bem, que se chama Sodoma e Gomorra. Então, essa maldição da perversão sexual chegou até Sodoma e Gomorra. Então, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? A cidade estava numa perversão sexual tão grande, um pecado que estava tão forte, e o clamor das pessoas chegou até os céus, e isso incomodou o Senhor, e então Deus decidiu derramar o cálice da sua ira sobre Sodoma e Gomorra. Se você for buscar, você vai ver que Sodoma e Gomorra vem de Cã. São todos descendentes de Cã. Então a maldição da perversão sexual que recaiu sobre Cã continuou até Sodoma e Gomorra. Então, a história depois você conhece, Abraão ficou muito rico, Abraão tinha o sobrinho dele Ló, que estava junto com ele, Abraão ficou muito rico, muitos bens, muitas fazendas, muito gado. Então chegou um momento que os funcionários do Ló e os funcionários de Abraão estavam brigando entre eles porque já não sabia mais de quem que era o boi, de quem que era a ovelha, era muita coisa que estava tendo problema, e esse problema estava começando a causar rusgas entre Ló e Abraão. Abraão, então, para não ter problemas com o sobrinho, para não começar a brigar com o sobrinho, então ele decide tomar uma decisão muito sábia. E isso vale para você também. Quando a sua família começar a sofrer o impacto da tua bênção, o impacto da tua prosperidade, você precisa tomar uma decisão sábia. Você precisa tomar uma decisão sábia. Então, olha o que Abraão fez. Abraão olhou para Ló e falou assim, olha para tudo que tem aqui, tudo que a gente tem. Olha ao redor. Para que a gente não fique mais discutindo e brigando, e para que isso não afete nosso relacionamento, escolhe aí para onde que você quer ir. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló olhou por todos os lados, viu as verdes campinas de Sodoma e Gomorra, que era um pedaço fértil no deserto. Sodoma e Gomorra ficava num pedaço fértil do deserto. Então ele bateu o olho ali e falou, é para ali que eu vou. Então ele falou, olha, eu vou para Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o outro lado, foi para o deserto. E aqui você aprende, meu amado, que quando você é próspero, olha só, a diferença de pobreza, de prosperidade e riqueza. Abraão foi para o deserto. E aí,
você aprende que quando você é próspero, mesmo no deserto, você vai ter abundância. Porque você é próspero. Porque a bênção de Deus da prosperidade está sobre a tua vida. Amém? Então, prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Você está compreendendo? Se você estiver compreendendo, digite aí amém. Estou compreendendo, porque agora a gente vai começar a aprofundar agora. Se você está entendendo, você digite aí isso, amém, estou entendendo. Se você não está entendendo, digite as suas dúvidas, que o momento para a gente sanar as dúvidas é agora, porque eu vou começar a adentrar nas profundezas aí, na imersão da palavra. Amém? Enquanto isso eu vou tomando uma água. Você está compreendendo? Está compreendendo? Glória a Deus. Então, olha aqui para mim. Ló decide ir para as Campinas, pro pedaço fértil de deserto que é Sodoma e Gomorra, uma grande cidade. Amém? Abraão decide então ir para o deserto, junto com os seus bens, junto com os seus funcionários, junto com a sua família. Então o clamor de Deus, um clamor chega até Deus e Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis no capítulo 18. Então Deus decide que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, quando descobre isso, quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão já logo lembra que, ei, meu primo Ló está lá, junto com a sua família. Então, se destruir a cidade, Deus disse que ia destruir toda a cidade, Abraão fala se destruir toda a cidade, se a ira de Deus resolver recaísse sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, meu primo, com a minha família, com a família dele, vai morrer. Amém? Glória a Deus. Então, Abraão decide interceder pela vida do seu primo e pela cidade de Sodoma e Gomorra. Está lá no capítulo 18, a partir do versículo 23. Então, Gênesis 18, 23, Abraão começa a orar, a interceder por Sodoma e Gomorra. Ele diz assim: Senhor, o Senhor vai destruir toda a cidade. Se houver nessa cidade 50 almas justas, você não pouparia essas 50 almas? Você vai destruir a cidade? Você vai matar essas pessoas justas por causa dos injustos? Deus diz assim: não, Abraão, se houver 50 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, eu não destruiria a cidade. Não destruiria, mas eu vou destruir. Então Abraão fala: meu Deus, se tivesse 45 pessoas justas nessa cidade, você destruiria a cidade e não pouparia a cidade por causa desses 45? E Deus diz: sim, eu pouparia. E aí ele fala: meu Deus, se tivesse 30 pessoas, você não pouparia essas 30? Sim, eu pouparia. E ele vai dizendo, vai pedindo, vai clamando, vai pedindo: Senhor, 30, 25, 20, 15, 10, Senhor. Meus amados, pensa numa cidade, pensa na sua cidade onde você mora. Por mais que a sua cidade seja uma cidade muito grande, seja uma metrópole. Sodoma e Gomorra era uma grande metrópole. Nós estamos falando aí em 100 mil pessoas. Nós estamos falando em 50 mil pessoas. Nós estamos falando, meus amados, em 10 mil pessoas que moram numa cidade, numa grande cidade como era Sodoma e Gomorra. E Abraão diz: meu Deus, se houver 10 pessoas justas nessa cidade, 10, guarde esse número, meu amado, 10. Quantas pessoas? 10. Ele diz: meu Deus, se tiver 10 pessoas justas, o Senhor não pouparia a cidade por causa dessas 10 pessoas justas? Deus diz: sim, eu pouparia. E lá no versículo 33, 32 do versículo 18, do capítulo 18 de Gênesis 18, 32, está escrito assim: e porfiou ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez vou falar.
Se talvez se achar 10 pessoas em Sodoma e Gomorra, você não pouparia a cidade por causa dessas 10? E o Senhor dos Exércitos diz assim, por causa dos 10 eu não a destruiria. E o Senhor Jeová, versículo 33, e o Senhor Jeová se retirou logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. 10 pessoas, guarde esse número, 10 pessoas, quantas são? São 10 pessoas, amém? A história você conhece. E então, no capítulo 19, os anjos que vão destruir a cidade adentram na cidade, e os homens daquela cidade, os líderes da cidade, os anciãos, se aproximam daqueles anjos com aparência humana, é a teofania. Toda vez que você vê na Bíblia, a Bíblia falando que um anjo, como um homem, parecido com um homem, semelhante a um homem, igual a um homem, está interagindo com os seres humanos, isso se chama teofania, é a manifestação de Deus na terra como homem. Então, esses dois homens, esses dois varões, os dois anjos, adentram a cidade, e os anciãos da cidade de Sodoma e Gomorra vão atrás deles. Por quê? Porque a maldição da perversão sexual de Cã ainda repousava sobre aquela cidade. E era o costume daquela cidade, toda vez que chegava um homem, um varão na cidade, um estrangeiro, alguém que estivesse passando por ali, era comum e era uma prática comum em Sodoma e Gomorra que esses homens tinham que se deitar com esses anciãos da cidade. Ou seja, eles tinham que praticar uma relação homossexual. Então, quando Ló vê os dois anjos, Ló identifica que aqueles homens são dois anjos, e então Ló põe esses homens para dentro da casa dele, e os anciãos da cidade ficam todos na porta da casa de Ló, clamando, não mande esses homens para fora, porque precisa ser feito conforme aos nossos costumes. Imagina, meus amados, dois anjos e um monte de homem homossexual na porta de Ló, querendo praticar atos sexuais com dois anjos. Imagina a beleza desses homens. Amém? Esses homens começaram a ficar arredios. Ló decide então oferecer as duas filhas para que os homens tivessem relações com elas. Só que eles não queriam. Eles queriam ter relações com os dois anjos. Amém? Então, você conhece a história. Eu vou ler aqui porque para você precisa entender. Está lá em Gênesis no capítulo 19. Então, depois de um tempo, olha aqui, verso 12. 19 e 12. Estou finalizando já. E logo disseram os varões, os anjos, a Ló: a quem mais tu tens aqui na casa? Teus genros e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade. Tira-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, a cidade. Porquanto o seu clamor chegou diante do Senhor Jeová, e o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Amém? Por enquanto. Então, lembra de Abraão? Abraão clamou para os céus, clamou para Deus, que se houvessem 10 pessoas justas naquela cidade, que Deus não destruísse a cidade por essas 10. Amém? E Deus disse para ele, sim, se houver 10 pessoas justas na cidade, eu não vou destruir a cidade por causa das 10 pessoas. 10. Vamos fazer uma continha bem rápida? Então, Abraão pediu para o Senhor que poupasse a cidade por causa de 10 pessoas. Ló era primo de Abraão, ou seja, crente. Ló era crente. Ló era cristão, assim como nós. Ló era crente, assim como Abraão era crente, ou seja, conhecia o Deus Altíssimo, conhecia os mandamentos do Senhor Deus. Claro que não tinha Moisés ainda, mas todos os ritos, tudo aquilo que já existia, ele conhecia. Amém? Glória a Deus. Então Abraão vivia na casa, Ló vivia na casa dele. Ló, a esposa, 2 filhos, 2 filhas
Amém? Glória a Deus, está pegando aí? Estou marcando aqui 6 pessoas. Quem está pegando aí? Quem já pegou? Tem gente que já pegou a mensagem. Mas as 2 filhas eram menores. As 2 filhas menores não podiam casar antes dos filhos. Então tinha 2 noras e 2 genros. Quantas pessoas? Olha aqui. Quantas pessoas viviam na casa de Ló? 10 pessoas. 10 pessoas viviam na casa de Ló. Vou repetir. Ló, a esposa, 2 filhos, 2 filhas, 2 noras desses 2 filhos e 2 genros dessas 2 filhas. 10 pessoas. 10 pessoas. O que Deus disse para Abraão? Você lembra? Vamos ler? Gênesis 18, 32. Se talvez se acharem ali 10 pessoas, por causa dos 10, eu não destruirei a cidade. Deus disse que não destruiria a cidade se houvessem 10 pessoas justas na cidade. Aleluia! Já poderia terminar a mensagem aqui, o estudo aqui, que você já vai pegar. É só você ler o tema do estudo com o que eu estou dizendo aqui agora. Ló não foi capaz de evangelizar os 9 da sua casa. Ló não conseguiu converter 9, porque tira ele mais 9. Porque não tinha 10 justos, porque Deus destruiu a cidade. Só a casa de Ló, meus amados, olha a potência dessa mensagem. Só a casa de Ló era suficiente para salvar uma cidade. Se Ló tivesse conseguido exercer o seu papel de sacerdote e ter convertido os 10 da sua casa, os 9 da sua casa, uma cidade toda teria sido poupada. Vou falar de novo. Uma cidade seria poupada. A gente pode fazer o contrário. Uma cidade foi destruída porque um homem não evangelizou sua casa. Quem está aí? Você está pegando? É forte ou não é? Dito um glória a Deus aí. Essa é a importância. Josué compreendeu isso. Quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué vivia num momento de luta, de guerra, onde qualquer detalhe fazia diferença. Ló não foi capaz de evangelizar os 9 da casa dele. Por isso a cidade foi destruída. Vamos aplicar isso para os nossos dias? A Meire está aí assistindo. Glória a Deus pela sua vida. Meire, Tamires, Deus te abençoe. Luísa, glória a Deus. Lígia Lima está aí. Deus te abençoe, minha mãe. Zeni, glória a Deus. Jefferson está aí também. Deus abençoe. Vamos aplicar isso para os dias de hoje? Posso aplicar isso para os dias de hoje? Para você compreender? A sua vida, a sua casa está ruim. A sua casa, talvez, o seu marido não seja convertido. Talvez a tua esposa não seja convertida. Talvez o teu filho não seja convertido. Dentro da sua casa. Amém? Aí você vai na igreja. E aí você pede para a igreja para todo mundo orar por você. E aí o grupo de intercessão da igreja começa a orar por você. Começa a interceder pela tua casa. Começa a interceder pela tua família. A igreja está fazendo o papel de Abraão. Está orando. Está pedindo. Está clamando. Mas sabe o que você faz? Você não faz nada. Você não ora pela tua família. Você não jejua pela tua família. Você não coloca a tua família no altar do Senhor. Você não vai todos os dias ofertar lá no altar do Senhor pela tua família. Você não faz um voto pela tua família.
Abraão conseguiu de Deus aquilo que era necessário. Olha que forte isso. Talvez a tua igreja, talvez o teu pastor, talvez o grupo de intercessão lá da tua igreja já conseguiu de Deus o que seja necessário para salvar a tua casa. E você já fez a tua parte? Ou você está igual o Ló, que não era respeitado na própria casa? O que está assim, de cristão, que deve ser luz, que deve ser sal, e não é respeitado na própria casa como Ló. Você vai entender por que Ló não conseguiu salvar os outros 9. Ló não era respeitado na casa dele. O que Ló falava entrava no ouvido de um, saía no ouvido da outra. Quer ver? Versículo 14. Gênesis 19, verso 14. Então Ló saiu e falou aos noivos, os noivos das suas filhas, e também falou para suas filhas: levantai-vos, sai daí de onde vocês estão, sai deste lugar, porque o Senhor Jeová vai destruir a cidade. Mas os noivos delas acharam que Ló não estava falando de maneira séria. Gênesis 19, 14. Então, a família de Ló eram em 10. Quantos saíram da cidade? Você lembra? Quantos saíram? 4. Ló não tinha a menor credibilidade na casa dele, porque a família dele era em 10. Vou repetir para você ficar bem firme. Ló, a esposa, os 2 filhos, as 2 filhas, as 2 noras e os 2 genros. Eles eram em 10. Quantos saíram da cidade? 4. 4. E vou te falar que o negócio estava pior. Nós vamos avançar. Você vai entender que o negócio estava pior. Pra você ver o quanto que Ló era um cristão que não evangelizava na sua casa, que não cobrava dos membros da sua casa uma vida de santidade, que não cobrava uma vida de evangelho, que não cobrava uma vida de acompanhamento do Senhor, uma vida de vida santa, uma vida de ida às igrejas, uma vida de oração, uma vida de Bíblia. Ele não cobrava isso da família dele. Ele não cobrava tanto que dos 10, 6 foram embora, não acompanharam ele. Meu amado, 60% da casa de Ló nem saiu da casa. Os 2 filhos, as 2 noras e os 2 genros ficaram dentro da casa. Quando os anjos falaram que todo mundo tinha que sair, que os anjos iam destruir a cidade. Quem tá compreendendo aí? Eu imagino que Ló ficou ali tentando convencer a família dele durante a noite toda. Porque os anjos falaram para ele sair da casa de noite, no começo da noite. Só que eles só foram sair da casa de manhã. Ah, pastor, fala sério. Tá aqui, versículo 15, Gênesis 19, 15. E ao amanhecer, olha só, os anjos insistiram, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão. Olha só, as tuas filhas que aqui estão. Porque estavam pelo menos ouvindo ele ainda. Porque os outros não estavam nem ouvindo mais. Para que não pereças no castigo da cidade. Ou seja, 60% Ló já perdeu no primeiro momento. Talvez você esteja perdendo a sua família já no primeiro momento, eles já nem dão atenção para o que você fala. As outras 3 pessoas da família de Ló, a esposa e as 2 filhas, ainda o ouviam. As outras 6 pessoas já nem ouviam ele mais. Amém? Glória a Deus. Você está pegando? Vai ficar pior ainda. Vai ficar pior. Então ele sai ao amanhecer, com a esposa e as 2 filhas. Amém? Glória a Deus. Quando estão saindo da cidade, os anjos falaram que não podiam olhar para trás, que eram para seguir olhando para o monte, olhando para frente. A esposa presa no passado, essa esposa de Ló presa no passado, é aquele da tua família, é aquela pessoa da tua família que até aceitou a Jesus,
só que vive vivendo no passado. Aceitou Jesus no momento que estava difícil, coisa e tal. Aí, depois de um tempinho, agora já nem vai para a igreja mais. Mas diz que é crente. Esse é igual a esposa de Ló, que até saiu da casa, mas olhou para trás. Por quê? Estava presa no passado. Gostava de Sodoma e Gomorra. O que tem de crente, de repente na sua casa tem. Crente que gosta das coisas do passado. Crente que gosta da perversão sexual que está lá atrás em Sodoma e Gomorra. Será que tem desse aí na tua casa? Será que tem um crente desse aí na tua casa que vive preso nas coisas do passado? Sabe o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Porque crente que vive preso numa mesma vida, que vive preso na mesma vida do passado, que vive preso na perversão sexual do passado, que vive preso com o pecado do passado, que vive preso na carne do passado, uma hora ele vai olhar para trás. E quando ele olhar para trás, ele vai ver tudo aquilo que tem lá atrás e vai virar uma estátua de sal. Jesus disse que nós somos o sal da terra, mas sal demais estraga. Quem está aí? Tá pegando? Então a esposa de Ló é aquele crente da tua casa que aceitou a Cristo, só que vive preso no passado. Continua enchendo a cara, ficando bêbado, continua fumando, continua falando palavrão, continua vendo pornografia. Que mais? Me ajuda aí, se você conhece um desse. É o crente igual a mulher de Ló. Tá pegando? Então, eram 10. Certo? Eram 10. Agora só são 3. 6 dos 10 nem saíram da casa. Sobraram 4. Desses 4, a mulher olhou para trás. Crente que está preso no passado. Até era crente, coitada. Até era crente. Mas, presa no passado. Olhou para trás e virou estátua de sal. Então Ló parte com as 2 filhas. Então ele sobe até o monte. Amém? Glória a Deus. Então ele sobe até o monte. Estou procurando o nome do monte aqui. Ló sai da cidade. Eu estou procurando aqui o nome do monte, aqui. Verso 30, Gênesis 19, verso 30. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar e se instalou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então ele saiu de Sodoma e Gomorra, tinha um vilarejo, uma pequena cidade chamada Zoar, próxima de Sodoma e Gomorra. Amém? Então ele não quis ficar nessa cidade e decidiu subir no monte. Subiu no monte, ali tinha uma caverna e decidiu se abrigar ali naquela caverna. Amém? Glória a Deus. Então, ele decidiu ficar ali. Por causa dele, porque ele não evangelizou a sua família, porque ele não lutou pela tua família, porque ele não foi um bom sacerdote do seu lar, uma cidade inteira foi dizimada. Inclusive 6 da família dele. Olha só o perigo que você está correndo quando você não luta pela tua família, quando você não luta pela tua casa, quando você foi salvo, quando você é um crente que teme a Deus, quando você é um crente que dizima, quando você é um cristão que vive uma vida de evangelho, só que você não está nem aí para a tua família. Olha só o risco que você está correndo. Amém? Então, Ló, com as suas 3 filhas dentro de uma caverna. Suas 2 filhas dentro de uma caverna. Então, ali você conhece a história, a partir do verso 30. Então, as 2 filhas dele decidem ali entre elas, que elas falam assim, a mais velha fala para a mais nova: olha, nosso pai não tem mais mãe. A nossa mãe morreu. Só somos nós 2. O nome da nossa família agora vai acabar. Porque nosso pai não tem mais mulher. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai e nós dormimos com ele, cada uma
primeiro eu, depois você, engravidamos dele e assim podemos continuar o nome da nossa família. E então, Ló comete um incesto forçado, é forçado a cometer um incesto com as suas duas filhas. Ou seja, o mesmo princípio iníquo de Cã com Noé. Lembra que eu te disse que você ia compreender? Quando você não luta pela tua família, a maldição que está na cidade pode passar para você. É forte isso ou não é? Por quê? Olha aqui para mim, a maldição da perversão sexual, do incesto, era de quem? Era de Cã e seus descendentes, amém? Passou pelos descendentes de Cã até a cidade. A perversão sexual de Sodoma e Gomorra tem lastro, vem de Cã. Ló, mesmo sendo descendente de Sem, o justo, foi habitar numa cidade amaldiçoada e não lutou pela tua família. Quando ele saiu da cidade amaldiçoada, pelo fato de não ter lutado pela tua família, levou junto a maldição da família, a maldição da cidade, para a sua própria família. Olha aqui para mim, Jesus vai dizer, vai pedir ao Pai na oração, está lá no capítulo 17 do livro de Lucas, se eu não me engano. Eu vos peço que não tire-os do mundo, falando de nós, cristãos. Nós vivemos no mundo, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ou seja, a gente vive num mundo amaldiçoado. Quando a gente não faz o nosso papel, a gente corre o risco de receber essa maldição do mundo nas nossas vidas. Quando a gente não faz o nosso papel. Quando a gente não salva a nossa família. A Bíblia vai falar que a gente tem que cuidar dos nossos. Se a gente não cuidar nem dos nossos, a Bíblia vai falar que se a gente não cuidar nem dos nossos, como que a gente vai conseguir? Você está entendendo? A importância da tua família? A importância de você lutar pela tua família? Você precisa lutar pela tua família. Se você não lutar pela tua família, você corre o sério risco de receber a maldição do mundo sobre a tua vida. Como aconteceu com Ló. E então a Bíblia vai nos ensinar que essas duas meninas, as duas filhas de Ló, então forçaram ele a ter relação sexual com ele e engravidaram dele. E cada uma ficou grávida de um filho. Um chamava Moabe e o outro Amon. Duas cidades que depois viraram rivais mortais de Israel. Você está entendendo o perigo? Você, quando não luta pela tua família, quando não cumpre o seu papel de cristão dentro da tua casa, você primeiro corre o risco de receber a maldição do mundo sobre a tua vida. Segundo, essa maldição sobre a tua vida vai se tornar em algo completamente maligno e ferrenho e inimigo da igreja. Porque Amon e Moabe, os dois netos de Caim com as próprias filhas, se tornaram os maiores inimigos de Israel. Quem está pegando? Está entendendo o problema? Está vendo a complexidade da coisa? Talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez ninguém nunca tenha te ensinado sobre isso. Isso é perigoso. Tudo isso aconteceu porque Ló não foi o cristão, o sacerdote que tinha que ser o seu lar. E os espíritos malignos, a maldição que estava sobre Sodoma e Gomorra, a maldição da perversão sexual que vem lá de Cã e Noé,
e veio passando e se instalou na cidade. Essa maldição recaiu sobre a vida de Ló, mesmo Ló não tendo essa maldição sobre a vida dele, sendo descendente de Sem. Você está pegando? Você está entendendo? Então, você precisa lutar pela tua família. Você precisa fazer o seu papel primeiro na tua casa. Primeiro na tua casa. Os dois maiores inimigos de Israel, Moabe e Amon, as duas cidades, os dois maiores inimigos de Israel, vieram de dentro de Israel. Talvez o maior problema, o maior inimigo da tua igreja, talvez esteja saindo de dentro da tua casa. Porque você não tem feito o teu papel. Quem está entendendo? Quem está pegando? É forte isso ou não é? Faça o seu papel. Você está aí? Digita um glória a Deus aí para a gente poder melhorar o nosso clima. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Você que tem acompanhado os nossos estudos bíblicos. Estamos falando sobre a família. Estamos falando sobre a importância de evangelizar a sua família, evangelizar a sua casa. Aprendemos muitas coisas aqui hoje, não foi? Quem está aí? Rosilene está aí, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais. Marineuza. Letícia está aí ainda? Dá um joinha, Letícia. Letícia é a nossa irmã aqui da Rara VGP. Deus te abençoe. Se você estiver aí, dá um joinha, Letícia. Os outros todos já estavam aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Tamires, Rosilene, Meire. Tá todo mundo aí. Deus te abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, nós aprendemos muitas coisas. Vamos fazer um resumo aqui. Nós aprendemos primeiro que nós podemos retirar as bênçãos que estão sobre as vidas de outras pessoas. Não é que eu vou retirar e aquela pessoa não vai ter mais. Não, eu vou compartilhar. Eu vou pegar um pedacinho do que tem dela e vou passar para mim. Nós aprendemos isso lá em Melquisedeque. Melquisedeque, quando honrou Abraão, amém? Olha aqui. Quando Melquisedeque honrou Abraão, Melquisedeque fez o quê? Foi abençoado, porque Abraão tinha a bênção sobre ele, amém? Quando Abraão deu o dízimo dos seus despojos de guerra para Melquisedeque, retirou de Melquisedeque a prosperidade que estava sobre a vida de Melquisedeque. E nós aprendemos também que prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Você pode ser rico e não ser próspero. Da mesma maneira que você pode ser pobre e ser próspero. Amém? Prosperidade não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Glória a Deus. Aprendemos também que, na verdade, Cã, um dos 3 filhos de Noé, tentou abusar dele sexualmente. Nós não sabemos se ele concretizou esse abuso ou se ele somente tentou. Por quê? Lá em Gênesis no capítulo 9, a Bíblia vai nos dizer, lá no verso 22, e Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai e se gabou disso para os seus irmãos. Esse mesmo verbo conheceu, que está aqui, em algumas Bíblias está escrito, viu a nudez do seu pai. Esse mesmo verbo, viu, conheceu, enfim, não importa. Esse mesmo verbo no original hebraico é o mesmo verbo que é utilizado em Gênesis 4, quando Adão conhece Eva e Eva então concebe de Caim e Abel. Então, não pode ser ver. O verbo de Cã, quando encontrou com Noé bêbado, não pode ser ver, porque eu não conheço nenhuma mulher que ficou grávida só do marido olhando. Tem que ter uma relação. Amém? Então nós não sabemos ao certo se houve exatamente a consumação do ato do abuso sexual do filho de Noé para com ele. Mas que houve ao menos uma tentativa, com certeza. Porque tanto que Noé depois disso amaldiçoou o filho, o Cã. Amém? Que dele veio Canaã,
que de Canaã veio Jebuseus, de Jebuseus veio Jerusalém, e no qual a cidade de Salém depois virou Jerusalém. Do qual Jebuseus, Salém onde estava Melquisedeque. Melquisedeque era amaldiçoado. Amém? Glória a Deus. A maldição da perversidade sexual lá de Cã foi parar lá em Sodoma e Gomorra. Amém? Ló desceu para Sodoma e Gomorra. Quando chegou lá, não conseguiu evangelizar sua família, sua casa. Por quê? Olha aqui para mim, é importante você ter isso bem certo na tua mente. Olha aqui comigo. A minha mãe está colocando um texto muito interessante aí, que era o texto que eu estava procurando aqui. Está lá em Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Glória a Deus, mãe, é isso mesmo. Eu estava procurando esse texto aqui no meu livro. Eu tenho esse texto aqui no meu livro, eu estava procurando ele e não achei. O que acontece? A maldição da perversidade sexual de Cã chegou até Sodoma e Gomorra. Ló, olha que você tem que entender o seguinte, não cuidou da família dele. Qual que era a família de Ló? Que morava com ele. Porque naquele tempo, eles moravam muitas pessoas numa mesma casa. Os filhos, junto com as mulheres, com as noivas, as mulheres desposadas, vinham para as casas. Então moravam numa mesma casa. Vou repetir. Moravam numa mesma casa 10 pessoas, Ló e mais 9. Deus, devido à intercessão de Abraão, disse, se tiver 10 pessoas em Sodoma e Gomorra justas, eu não vou destruir a cidade por causa das 10. Ou seja, por que Abraão, se você ler o texto lá, se você ler o capítulo 18, Abraão vai descendo. Abraão fala, Deus, se tiver 50, não, 50, 45, 40, 35, 30, 25. Quando chegou em 10, olha só, quando Abraão falou, se tiver 10, Senhor, Deus disse, pelas 10 eu vou poupar a cidade. O que Abraão pensou? Opa, peraí, Ló com a família são em 10. Então vou parar por aqui a minha intercessão. Porque Abraão confiou que Ló salvou pelo menos a família. Olha só, que forte isso. Abraão parou, porque senão Abraão tinha pedido pelas 5, Senhor, por uma, pelo meu sobrinho, só por ele. Só que quando chegou em 10, Abraão falou, bom, peraí, Ló, a esposa, as 2 filhas, os 2 filhos, os 2 genros, as 2 genras, 10 pessoas. Bom, beleza, Ló fez o papel dele, salvou as 10. Vou parar com a minha intercessão por aqui. Porque se Abraão soubesse que Ló tinha feito um papelão desse aí, ele tinha pedido mais. Ele tinha continuado. Não, então pelas 5, Senhor. Só que ele parou. Por quê? Ele pensou, bom, Ló são 10 a família dele lá embaixo. Com certeza, ele salvou as 10 pessoas que moram na casa dele. Olha aqui, isso é um mistério. Você precisa salvar os seus que estão dentro da tua casa. Eu não sei quantos moram na tua casa. De repente na tua casa moram 10, de repente na tua casa moram 5, de repente na tua casa só mora você e seu marido, ou seu marido e sua esposa, o marido e a esposa, ou você e o seu filho, ou você e a sua mãe. Eu não sei quem mora na tua casa, mas você precisa salvar a tua casa. A casa de Ló era 10. Porque Ló tinha outras pessoas, outros parentes. Lembra lá em Ur dos Caldeus? Ele tinha gente lá. Tinha Abraão, tinha outras pessoas. Só que eram os 10 da casa. Amém? Então, nós aprendemos também que você precisa salvar a tua casa. E quando você não salva a tua casa, uma cidade inteira pode vir a ser destruída por isso. Amém? Glória a Deus. E nós aprendemos por último que quando você não faz o seu papel de cristão, quando você não faz o seu papel de evangelismo, quando você não faz o seu papel de levar a palavra de Deus, quando você fica calado na tua, você corre o risco das maldições que estão no mundo grudarem na tua família e te fazerem mal. Então você vai criar os inimigos da igreja. Ou seja, você que é crente vai criar dentro da tua casa inimigos da igreja. Porque as 2 filhas de Ló que tiveram a maldição da cidade impregnadas nela, cometeram incesto com o pai e engravidaram de Amon e Moabe, os 2 maiores inimigos de Israel. Ou seja, está conseguindo compreender?
Glória a Deus. Amém, meus amados? A mensagem que eu queria deixar é essa. Lute pela tua família, lute pela tua casa, evangelize, leia a Bíblia para eles. Se os seus filhos são pequenos, leia a Bíblia para eles. Se os seus filhos são grandes, faça cultos na sua casa. Se o seu filho não gosta, arruma um jeito, ouça louvores. Amém? Leve para o seu filho, o seu marido. Nós sabemos que muitas casas são assim. As mães, as mulheres, as esposas até são crentes, até são cristãs, mas os maridos muitas vezes não. Isso é um problema que a sociedade tem enfrentado. Satanás destruiu as famílias quando ele foi no sacerdote, porque a mulher está fazendo o papel que não é dela. A mulher está fazendo o papel que quem tem que fazer é o sacerdote. Você vê as casas, estão assim, ó, de sacerdotes que não estão fazendo o seu papel de sacerdote, assim como Ló. Quem está fazendo é a mulher. Glória a Deus, aleluia. Mas ela tem que fazer dobrado, porque quem tem que fazer esse papel é o homem. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Se você não compartilhou esse vídeo ainda, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, compartilhe no seu perfil, leve essa mensagem de Deus para mais vidas. Amém? Glória a Deus! Fique ligado nos nossos vídeos, nas nossas mensagens. As Quatro Torres, você precisa desse livro para você descobrir onde que Satanás vai atacar a sua vida. Tá tudo aqui, uma mensagem maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. O meu último livro cristão, As Quatro Torres. Amém? Você precisa desse livro. Pastor, eu quero o livro, como que eu faço? Manda mensagem aí, digita aí nos comentários, pastor, eu quero o livro, que alguém vai entrar em contato com você em breve e vocês vão combinar aí como que vai fazer para enviar o livro para vocês. Amém? Eu envio o livro para todo o Brasil. Ah, pastor, mas eu moro no Acre, eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro nas Alagoas, não importa. A gente manda para o Brasil inteiro, amém? Você precisa desse livro. Olha, é um livro bem resumido, bem curtinho. Gente, 3, 4 horinhas que você parar no fim de semana, você lê esse livro e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Amém? Glória a Deus! Que Deus te abençoe poderosamente, que seu final de semana seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.